Na nossa 21ª aula do curso de Fisiologia aqui da Escola de Ciências da Vida, ainda na parte do sistema circulatório, vamos falar da alteração da frequência cardíaca. Muitas vezes, quando nós estamos estudando, nós verificamos quais as moléculas ou situações que promovem a alteração da frequência cardíaca. Mas muitas vezes nós não estudamos o mecanismo pela qual promove-se a alteração da frequência. Então, nessa aula a gente vai ver com detalhes como isso acontece. Então, especificamente nessa aula, a gente vai dar um conceito geral aí para a gente entender como vai se discorrer a alteração da frequência cardíaca e vou mostrar os mecanismos envolvidos na alteração da frequência cardíaca, o que de fato tem que acontecer no coração para que ele aumente a sua frequência ou diminua a sua frequência, beleza? Bom, então a gente vai ver aqui o seguinte, a gente já viu em algumas aulas anteriores que no nódo sinatrial, quando nós temos a despolarização do nódo sinatrial, nós iremos promover uma contração ordenada e rítmica lá do coração. Então nós vamos contrair primeiro os átrios para depois contrair os ventrículos. E quando a gente observa as células do nódo sinatrial, a gente observa que elas têm algumas características importantes, né? Que a voltagem, a variação de potencial de membrana das células do nódo sinatrial gira em torno de menos 55 mV, ou seja, elas são menos negativas do que células que apresentam potencial de ação rápido. E geralmente a duração da despolarização no indivíduo que está no estado normal, basal, ela gira em torno de 250 milissegundos. Então, é de uma ponta até a outra de uma despolarização e repolarização aí da célula muscular cardíaca do nódo sinatrial. E isso daí, esse tempo gira em torno aí de 60 a 70 batimentos cardíacos por minuto. E para que a gente promova essa alteração da frequência cardíaca, tudo isso depende muito da alteração nos perfis de disparos de potenciais de ação das células de marca-passo, ou as células do nódo sinatrial. Obviamente, não depende única e exclusivamente das células do nódo sinatrial, mas o evento mais crítico para promover a alteração na frequência cardíaca são modulações no nódo sinatrial. Pode acontecer também modulações no nódo atrioventricular, porém, esta alteração não vai ser tão significativa quanto a alteração no nódo sinatrial, beleza? E aí, para a gente entender a parte da modulação da frequência cardíaca, primeiro de tudo a gente tem que entender quais são os tipos de modulações que o nosso coração vai sofrer. E aqui nós temos a taquicardia, que é um aumento da frequência cardíaca. Então, toda vez que você vê o termo taquicardia, pode ter certeza que está ocorrendo um aumento da frequência cardíaca. E no caso da bradicardia, estamos tendo uma diminuição da frequência cardíaca. Brad significa lento, então bradicardia significa diminuição da frequência cardíaca. Esses dois termos são termos extremamente importantes que você costuma ver com muita frequência em eventos patológicos do coração. Existem casos de taquicardia, de bradicardia que não são usuais, não tem uma modulação fisiológica para estar acontecendo, então é muito importante a gente ter noção disso, que taquicardia é aumento da frequência e bradicardia é diminuição da frequência. E para ocorrer esses dois eventos, precisa ter algumas alterações lá no nódo sinatrial no tocante a potenciais de ação que ocorrem nesses tipos de célula, que é a velocidade de despolarização, a modulação da velocidade de despolarização, a variação no potencial de repouso e as alterações do potencial limiar destas células. Esses três tipos de alterações, dependendo da forma como que foi feita a alteração, pode ter um aumento ou diminuição da frequência cardíaca. Vamos ver cada um desses com bastante detalhes olhando os gráficos. Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico para a gente explicar a primeira condição. Aqui é um gráfico de um potencial de ação convencional de uma célula do marca-passo, que é do nódo sinatrial. E aí no eixo X nós temos o tempo em milissegundos e no eixo Y a voltagem em milivolts, tá, ok? Veja que aqui nós temos duas condições distintas, que é a condição A e a condição B. Nota o seguinte, se nós criarmos um paralelo aqui entre essas duas linhas aqui, esses dois eventos de potencial de ação, nota-se que a linha verde ela está mais deslocada para a direita, que significa que esta célula está demorando mais tempo para despolarizar em relação à linha vermelha. Então, o que está acontecendo aí? Nós estamos tendo uma alteração na velocidade de despolarização desta célula. Porque, veja, se nós pegarmos a linha vermelha, nós temos um momento pela qual nós temos o evento de abertura dos canais sódio-cálcio e aí nós temos
esta despolarização aqui. Se nós olharmos esta linha esverdeada, este evento da abertura do canal sódio-cálcio ele demora um pouco mais para acontecer, só que ambos estão no mesmo potencial de repouso. E aí a gente consegue observar que se nós fizermos uma comparação da linha verde em relação à linha vermelha, estas células que estão na linha verde estão com uma redução da frequência. Então este coração que está na linha verde está com uma redução da frequência cardíaca, porque ele está demorando mais tempo para despolarizar. E, obviamente, quanto mais tempo demorar para se despolarizar, menos contrações do coração vão ocorrer. E se a gente comparar de B para A, nós teremos aí um aumento da frequência cardíaca. Por quê? De B para A, o segmento A, a linha A, ela despolariza numa velocidade muito mais rápida em relação à linha verde. Então, veja, se nós temos uma condição de deslocamento, né, uma alteração na velocidade da despolarização, muitas vezes isso é por decorrência na alteração do influxo de sódio. Ocorre uma sinalização nesta célula e aí essa alteração do influxo de sódio, muitas vezes, pode promover ou aumento da frequência cardíaca, se nós aumentarmos a velocidade de influxo de sódio, ou uma redução da frequência cardíaca, se nós modularmos negativamente o influxo de sódio. Tá ok? Bom, e aí nesse outro exemplo aqui a gente vai mostrar como ocorrem aqueles outros dois eventos que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então aqui a gente tem a mesma condição, né, que são as despolarizações aqui que acontecem nas células do nódulo sinatrial. Não está completo aqui o gráfico, está faltando um pedacinho aqui, mas o importante para nós é esses segmentos que estão mostrados. Bom, o que nós temos aqui novamente? O tempo em milissegundos, voltagem em milivolts. Nós temos as diferentes condições aqui que a gente observa para cada um tipo de potencial de ação gerado. Então, aqui no A, que é o vermelho, C, D, essas outras linhas, e aqui a gente faz um comparativo de A com B. A gente vai entender já já esta distribuição. E aqui nós temos este PL, duas condições aqui que vai avaliar principalmente esta linha vermelha e esta linha azul. O PL nada mais é do que uma variação no potencial limiar. O que é o potencial limiar? Que é o potencial na qual vai se promover a ativação dos canais sódio-cálcio. E aí a ativação desses canais sódio-cálcio permite a subida com mais intensidade aqui desta curva para ocorrer a despolarização da célula. Veja que se o potencial limiar que está aqui I1 passar para o potencial limiar 2, veja que esta linha azul ela está no potencial limiar 2, porque é deste ponto em diante que ela começa a subir. E a linha vermelha está no potencial limiar 1, que é deste ponto em diante ele começa a subir. Veja que se nós alterarmos o potencial limiar para uma voltagem menos negativa, isso promove uma diminuição da frequência cardíaca, promove uma bradicardia, porque demora mais tempo para a célula despolarizar. Se for o evento contrário, se nós passarmos do potencial limiar 2, nessa condição, para o potencial limiar 1, significa que está mais negativo o potencial limiar da célula, então fica muito mais fácil para que esta célula consiga despolarizar, ativar os canais sódio-cálcio. E aqui na condição A e B, o que nós temos? Nós temos uma variação no potencial de repouso da célula. Então o que acontece? Normalmente, o potencial de repouso ele gira aqui em torno de menos 55 mV. Existem condições que jogam o potencial de repouso dessa célula para baixo, que fica menos negativo. E aí, o que acontece? De A para B, nós temos aqui, então, um aumento da negatividade da voltagem dessa célula. Você não concorda comigo que ela terá que despender mais trabalho para promover uma despolarização? Precisa entrar mais sódio para promover esse evento? Então, se nós temos uma modulação de A para B, nós temos uma queda na frequência cardíaca. Se for o contrário, de B para A, ou seja, o potencial de repouso está menos negativo, ou seja, está mais positivo em relação ao outro, significa que esta célula terá que ter um influxo muito menor de sódio para atingir um potencial limiar. Então, neste caso, a frequência cardíaca vai aumentar. E, obviamente, existem mecanismos para o desenvolvimento desses dois tipos de variações, seja no potencial limiar, seja no potencial de repouso. Quando nós falamos na variação do potencial limiar, nós temos algumas modulações que promovem alterações na corrente de cálcio. Quando nós temos uma alteração aonde o potencial limiar fica mais alto, nós temos uma dificuldade para ter um influxo de cálcio nesta célula.
porque, obviamente, a ativação desses canais de cálcio fica mais retardada. E se nós tivermos uma alteração no potencial limiar para baixo, nós temos uma ativação mais rápida nos canais de sódio-cálcio e aí ele consegue entrar mais rápido. Então, o importante mesmo é sempre na modulação na corrente de cálcio. Se a corrente de cálcio for retardada, nós teremos uma bradicardia. Se ela for mais rápida, nós teremos uma taquicardia. E na ocasião que nós temos uma variação no potencial de repouso, nós temos uma modulação na corrente de potássio. Neste caso aqui, do B, está permitindo uma saída maior de potássio em relação ao A. Então veja, quanto mais potássio está saindo da célula, do nódo sinoatrial, mais polarizada negativamente esta célula vai ficar. E aí precisa ter um influxo maior de sódio para atingir o mesmo potencial limiar, para ativar os canais sódio-cálcio e ter esta despolarização para promover a contração da musculatura cardíaca. Então, este é o mecanismo geral pelas quais o coração, principalmente o nódo sinoatrial, modula qual vai ser a velocidade com que o coração vai bater num período de tempo. Dependendo das variações de influxo dos determinados íons, né, a velocidade ou a modulação pelas quais eles vão sofrer para entrar ou sair das células, isso vai determinar o evento de aumento da frequência cardíaca ou diminuição da frequência cardíaca. Beleza? Então é isso aí, essas foram as referências clássicas que eu utilizo para todas as aulas do curso de Fisiologia.